envelhecimento hoje ele é considerado como um declínio progressivo, né, uma alteração progressiva do corpo para adaptação do indivíduo, e está cada vez mais sendo abordado, e é importante a gente observar que essa abordagem deve ser multidisciplinar, não deve ser única, né, o indivíduo é como um todo. O papel do médico é de ajudar o paciente a ele compreender essas alterações estruturais que estão acontecendo e buscar sempre a prevenção, de uma forma que ele possa atuar na sua vida, de envelhecer de uma forma saudável, que ele possa se tornar ativo para o seu dia a dia, que ele possa compreender as coisas que vão acontecendo de uma forma bastante natural. O nosso envelhecimento e esse envelhecimento acontecendo para todo mundo vão trazendo alterações no nosso rosto, modificações em relação à qualidade de pele, perdas de volume no rosto, alterações nos sistemas de sustentação, e isso tudo vai propiciar a nós chegarmos a um certo ponto onde essas alterações em conjunto, modificando questões dos olhos, modificando questões da boca, modificando questões da testa, vão nos trazer uma face que a gente chama senil. E em cima desta face senil, que a cirurgia plástica, a dermatologia, quer dizer, os tratamentos estéticos como um todo, vão propiciar a possibilidade de buscar o que nós chamamos então de rejuvenescimento facial. Então, a pele é composta basicamente por 3 camadas, que é a epiderme, a camada superficial, a derme, que é a camada média, e a hipoderme. A derme é que a gente vai abordar mais, porque é nessa camada que tem as fibras proteicas de colágeno, de elastina, os glicosaminoglicanos, que formam a matriz extracelular e que aí vão formar o tecido conjuntivo. É nessa parte da pele que é fundamental a gente entender que ali é responsável pela estrutura e sustentação da pele. A textura dela muda, existe um aumento dos poros, o viço diminui, a luminosidade dela também está diminuída, né? Tem as manchas que a gente deve observar e sempre pensar nas manchas não só como manifestação estética, mas sempre associar à saúde. Então é importante sempre consultar com o dermatologista para distinguir essas manchas de alguma coisa que é benigna ou maligna também. Uma pele hidratada, uma pele bem nutrida, ela garante então uma aparência estética favorável. Isso se consegue também por meio da radiofrequência. Por meio do uso de ondas de alta frequência que culminam em um aumento da temperatura tecidual local, se tem estímulos de fibroblastos para a produção então de fibras de colágeno e elastina que vão garantir a sustentação da nossa pele, sendo destinada também ao tratamento de flacidez, redução de rugas, cicatrizes. E são técnicas, então, que vão adiar a necessidade de procedimentos cirúrgicos e também vão auxiliar na manutenção dos resultados obtidos por meio de técnicas invasivas. Nos pacientes em que é indicada a cirurgia do lifting facial, em que já existe um excesso cutâneo, a queda dos tecidos, e o volume facial ele já diminuiu nas regiões em que ele deveria ser mais proeminente e houve então a queda desse volume para a parte inferior da face. Durante a cirurgia, além de ser reposicionado os tecidos, de ser ressecado o excesso de pele, a gente deve fazer a recolocação da perda desse volume, que ocorre com a idade, com a atrofia dos tecidos. A gente fala desses tratamentos todos que a gente faz no rosto, seja cirúrgicos ou não cirúrgicos, o grande receio das nossas pacientes, e que praticamente todas elas comentam, é aquela preocupação em não ter um resultado artificial, um resultado que deixe marcas, que deixe estigmatizado que a paciente fez algo exagerado, que não trouxe bons resultados. Então a gente precisa ter um grande cuidado em relação a isso. E todos esses tratamentos justamente vêm em busca disso. Um resultado jovial, uma ideia de rejuvenescimento, mas certamente com um resultado natural. Quando existe, por exemplo, essa queda de pálpebra, né, que a gente chama aqui, o que a gente tem que avaliar? Se essa queda for muito grande, existe sim a indicação de fazer uma blefaroplastia. Mas se a paciente ainda não quiser fazer, tem como atuar de uma forma minimamente invasiva para a gente retardar esse tempo. A gente pode aplicar um produto nessa região da pálpebra que tenham substâncias que podem dar sustentação. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar toxina botulínica em alguns pontos que vão sustentar
a minha sobrancelha. E eu posso atuar nessa região aqui, periorbital, fazendo um tratamento com laser. Um laser fracionado, ablativo ou não ablativo, que possa atuar lá dentro no colágeno, estimulando para melhorar essas rugas ou essas linhas de expressão. E se, né, o dermatologista observar que realmente não tem um tratamento adequado e que ele não vai ter sucesso, conversar com a paciente e indicar para um outro colega para fazer um procedimento mais invasivo, uma cirurgia plástica, no caso, se for necessário. Os tratamentos, como todo da cirurgia plástica, muitas vezes eles não são duradouros que a gente explica assim, sempre há uma possibilidade de ter que fazer um procedimento, ou o que a gente chama de retoque. Passaram-se, por exemplo, 10 anos que uma paciente já fez uma cirurgia de lifting, de rejuvenescimento facial, as alterações vão continuar acontecendo e essa paciente certamente tem a possibilidade de refazer novamente esses procedimentos. A avaliação individual é fundamental, então é importante que o paciente procure o médico que esteja apto a fazer esse tipo de avaliação. É fundamental que a gente entenda, o médico também, quando for fazer essa avaliação, de que o paciente é único, que ele tem as suas características individuais, que ele tem as suas atividades diárias, que ele tem o seu estilo de vida, o seu modo de se alimentar. Isso tem influência total e direta no tratamento que vai ser feito. O envelhecimento da pele, ele é formado por vários fatores. Isso é fundamental a gente entender. Os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos é a cronossenescência, a genética, toda a idade cronológica que a gente vai desenvolvendo com o tempo, características individuais de cada um. E os fatores externos seriam vários fatores que a gente considera como fatores extrínsecos, né? Aqueles que têm influência no nosso mundo e estão cada vez maiores. A poluição, o estresse, né? A má alimentação, a falta de atividade física, ou seja, o sedentarismo, o tabagismo, né? O envelhecimento que a gente nota pela má alimentação, a diminuição da produção dos fatores hormonais, que é normal com o envelhecimento da gente observar isso, o estresse oxidativo celular, são tudo fatores que estão associados ao envelhecimento na parte externa. E é aí que a gente vai abordar. Quando a gente fala em evitar elementos que possam prejudicar a qualidade da nossa pele, fundamentalmente duas questões: exposição ao sol e o tabagismo. Pacientes tabagistas certamente vão ter uma qualidade de pele inferior, pior a quem não fuma. Então são duas coisas que a gente pode fazer para evitar prejuízos. Hoje a nossa vida está muito corrida, então a gente não tem muito tempo de utilizar muitos produtos, de fazer muitos tipos de tratamento. Então a gente consegue fazer a prevenção e o tratamento num produto só e utilizar vários ativos que estão agindo ao mesmo tempo. Então o BB Cream é um deles. A gente une um ativo que ele tem o pigmento, que vai nos ajudar a prevenir da irradiação também, da radiação do infravermelho, que causa o envelhecimento da pele, nos ajuda com um filtro solar que nos protege, que a gente sabe que 90% do envelhecimento da pele é causado pela radiação solar. Além disso, a gente associa antioxidantes, a gente associa despigmentantes que ajudam a diminuir as manchas, associa produtos para tratar rugas que já estão formadas e prevenir aquelas que vão vir. Então a gente consegue associar vários ativos num só. Isso se torna uma coisa mais econômica, né, e muito melhor para o paciente usar. Já é feita uma avaliação de fototipo, grau de hidratação, elasticidade, quantidade de rugas presentes, quantidade de manchas, e com base então nesta avaliação se estabelece um tratamento. E um destes procedimentos seria a mesoterapia. A mesoterapia ela consiste na infiltração de substâncias com princípios ativos diretamente na derme, na camada mais profunda da pele, e resulta então em um aumento da produção de colágeno, da produção de elastina. Há também a infiltração de ácido hialurônico, que garante uma hidratação. Então, buscando atuar para recompor as alterações degenerativas e prevenir esse envelhecimento de uma forma sempre bonita e saudável, a gente busca fazer formulações que são individuais, que são personalizadas para cada um, tá? Sempre buscando ativos, na dermatologia, ativos que são cientificamente comprovados, que tenham resultado científico, que tenham estudos relacionados com isso que realmente funcionam
ocorrem. Esses dermocosméticos ou cosmecêuticos são substâncias, hoje são muito desenvolvidas, têm um desenvolvimento bastante grande da indústria farmacêutica e podem ser considerados como antioxidantes, como reparadores celulares. Eles são hoje formados por nanopartículas, então eles têm como penetrar e ter uma ação muito mais profunda do que tinha antes. Com isso eu posso fazer não só o tratamento, mas a prevenção também do envelhecimento da pele. Então não é só a senhora que chega com 60 anos que quer fazer um tratamento global e a gente faz esse tratamento, não. Aquela menina com 18, 20 anos que já tem algumas alterações, que tem história na família de uma mãe que já tem um envelhecimento precoce, deve procurar o dermatologista para fazer essa avaliação e o quanto antes iniciar o tratamento. Outro tratamento utilizado atualmente, é uma técnica moderna e vem se mostrando bastante eficiente, é o microagulhamento. O microagulhamento ele promove pequenas lesões, isso é utilizado para tratamento de manchas, para tratamento de linhas finas, quando se perde a hidratação. Isso se consegue através do microagulhamento associado então a princípios ativos, como ácido hialurônico e outros agentes com propriedades hidratantes. E aí entram os tratamentos que nós chamamos adjuvantes, tratamentos complementares aos procedimentos cirúrgicos que a gente realiza. Toxina botulínica, o conhecido Botox, aplicado então para o tratamento das rugas, os próprios preenchimentos, que assim como nós conversamos em preenchimentos mais profundos, temos esses preenchimentos mais superficiais, dos sulcos que a gente apresenta no nosso rosto, e também os tratamentos na pele em si, que seriam então a utilização de peelings e lasers. É a soma desses tratamentos cirúrgicos com os tratamentos não cirúrgicos que nós vamos obter os melhores resultados quando a gente fala então em rejuvenescimento facial e a busca da beleza. Atualmente existe um grande número de técnicas destinadas à manutenção e melhora da qualidade da pele. Entre elas, nós destacamos a radiofrequência, carboxiterapia, microagulhamento, mesoterapia, lasers, luz pulsada, entre outras. A carboxiterapia, ela consiste na administração de gás carbônico em concentrações totalmente seguras. Esta técnica ela promove uma vasodilatação com consequente aumento da circulação sanguínea e um maior aporte de oxigênio e nutrientes para as nossas células e tecidos, garantindo então o processo de renovação celular. A carboxiterapia ela também é utilizada como uma técnica de remodelamento de colágeno, promove um lifting facial, além então de aumentar nutrientes, oxigênio, garantindo um metabolismo adequado de células e tecidos e melhorando a qualidade da pele. Com o envelhecimento ocorre a queda dos tecidos da face. O que acontece? Então, o volume do terço médio da face, que seria a região da periorbital, a região malar da maçã do rosto, essa queda dos tecidos com o envelhecimento, ele leva o volume dessa região para a região mais inferior, tornando essa região mais inferior com um peso maior e um volume maior. Então, a cirurgia da face, ela tende ela tem que reposicionar esse volume para a parte mais superior e diminuir o volume da região inferior. As bolsas de Bichat, por exemplo, elas não fariam falta no futuro, porque essa região aqui, ela é feita para não ter volume. As medidas proporcionais da face nessa região são para ter um volume menor, inferior ao da região mais superior. Assim, com o envelhecimento, a gente deve observar que a primeira alteração estrutural da pele. O que acontece? A gente vai perdendo a estrutura de sustentação que é na derme, onde tem as fibras que elevam a pele. Isso vai se tornando fininho e as plaquinhas de gordura que a gente tem na bochecha, que o normal ela fica mais elevada, que sustenta, vai caindo, vai deprimindo. Então essas plaquinhas elas diminuem de tamanho e elas se mobilizam, vão para outros lugares que não é nesta região. Então muitas vezes um paciente procura atendimento, ele quer fazer um preenchimento do sulco, ou ele quer fazer um preenchimento somente do lábio. Em primeiro lugar, ele deve ser avaliado de uma forma global. Então tem que se olhar do rosto como uma estrutura inteira, observar toda a simetria, todas as características do rosto e ver se tem já está ocorrendo
essa alteração estrutural e fazer um reajuste desse tipo, uma volumização dessa região. Então a gente pode fazer com procedimentos minimamente invasivos, fazer uso de alguns tipos de preenchedores que têm uma densidade um pouquinho maior, que vão dar estrutura e sustentação para essa região e subir. E muitas vezes só aplicando esse colágeno, esse ácido hialurônico, né, esse preenchedor nessa região, eu não preciso mais nem atuar no sulco, porque ele já foi corrigido. Então a gente tem que ir na base do processo do envelhecimento, a gente tem que entender tudo o que acontece e atuar na base. O rosto é uma parte do corpo muito importante, mas existem outras partes delicadas do nosso corpo que merecem bastante nossa atenção. E o tratamento deve ser especializado para esse tipo de região também. Uma das regiões que a gente tem que prestar atenção são as mãos. Dentro dessa categoria que nós chamamos de procedimentos minimamente invasivos, a cirurgia plástica também conta hoje com isso na cirurgia do rejuvenescimento facial. Através de pequenos orifícios de no máximo 1 centímetro, posicionados em locais que não aparecem, como por exemplo dentro do couro cabeludo, e utilizando essa instrumentação cirúrgica à base de um vídeo endoscópico, realizar tratamentos por baixo da pele, promovendo a suspensão de tecidos, promovendo o tratamento de musculatura, promovendo a reposição de volume, através dessas técnicas minimamente invasivas e com isso trazendo resultados satisfatórios e com um tempo de recuperação bem reduzido ao que seriam as técnicas convencionais. Outro que é importante, que eu acabei de fazer um trabalho que nós publicamos internacionalmente num congresso internacional de dermatologia no mês passado, foi relacionado ao silício orgânico, que é uma substância que a gente chama de um oligoelemento que a gente vai perdendo a partir dos 30 anos de idade. A gente perde ele com o tempo e não conseguimos recompor essa perda. E ele é importante para a sustentação do colágeno. Então, uma paciente que está pensando em fazer um tratamento para flacidez, né, fazer a reposição desse silício orgânico é muito importante. E o melhor, que existem estudos que ele não só melhora a pele, mas também a unha, o cabelo, que acaba envelhecendo também e ficando fino. Certamente hoje as técnicas mais modernas de rejuvenescimento facial dependem fundamentalmente do que nós chamamos da reposição de volume. Atualmente, o que mais tem se utilizado durante as cirurgias é a enxertia, né, a colocação de gordura do próprio paciente. Todos os congressos hoje que a gente participa, de nível nacional e internacional, focam hoje no que é mais moderno disso, que é a chamada enxertos de gorduras enriquecidas com células tronco. Célula tronco é uma célula presente em todo o nosso organismo que ela tem a possibilidade de promover a regeneração de tecidos, estimulações de elementos já perdidos, como por exemplo proteínas, colágeno, contribuindo então para uma regeneração dos tecidos. É na célula de gordura, no tecido adiposo, onde nós encontramos a maior quantidade de células tronco. Depois que a gente faz a retirada dessas gorduras... geralmente a gente retira do abdômen ou em pacientes então que têm um tecido abundante na região do joelho, que são as regiões onde as células de gordura têm uma maior resistência. Nós vamos fazer uma centrifugação dessas gorduras e com isso vocês podem perceber que a gente consegue separar bem direitinho todos os elementos que nós precisamos, que seria as células tronco e a gordura propriamente limpa. A gente misturando isso, nós vamos então estar falando desta gordura enriquecida em células tronco. Depois de feito isso, nós vamos utilizar então essas gorduras em todas as partes do nosso rosto na qual a gente precisa repor. Projeção de maçã do rosto, preenchimentos de sulcos ao redor do nariz, ao redor da boca, definição de ângulos de mandíbula. E esta gordura tem um poder, além de dar volume, justamente estimulando, regenerando os tecidos ao seu redor, promover uma melhora da regeneração e, consequentemente, uma ideia de rejuvenescimento facial. A célula de gordura ela tem a possibilidade de ter um resultado mais longo e, muitas vezes, interagindo adequadamente com os tecidos, se tornar uma gordura em definitivo daquele local que nós colocamos.
O ácido hialurônico, que é um excelente produto, um excelente preenchimento, que nós realizamos também muito, acaba que tem um efeito de duração em torno de 10 meses a 12 meses. A partir desse tempo, tem a necessidade de fazer uma nova reposição. Com a utilização de gordura, e essa é uma outra grande vantagem, por isso do crescente, a crescente utilização da gordura, é que nós conseguimos então ter resultados mais longos. Nos últimos anos, vem crescendo muito a procura pela cirurgia da bichectomia. Então, a bichectomia é um procedimento que é realizado uma incisão intraoral e através dessa incisão é retirado, ressecado a bolsa de gordura que a gente possui na região da bochecha. Então, para aquelas pessoas, os pacientes que têm uma bochecha mais gordinha, mais fofinha, mais proeminente, essa cirurgia ela tem como propósito resolver isso, né? Deixar esse rosto mais fino. Então, essa cirurgia é uma cirurgia ambulatorial, tá? O paciente interna, realiza a cirurgia e vai embora no mesmo dia. Essa cirurgia, tá? Ela é realizada para melhora do contorno facial, para o contorno facial ficar mais harmônico. Então, ela é indicada para os pacientes que têm uma lipodistrofia dessa região, isto é, um aumento dessas bolsas de gordura, ou para aqueles pacientes que apresentam uma pseudoherniação da bolsa de Bichat. O que é essa pseudoherniação? É a migração dessa bolsa para a região inferior da face, mais inferior e anterior, pela flacidez dos ligamentos de sustentação. Nesse caso, que na maioria das vezes vem associado com um excesso de pele, deve-se indicar, além da bichectomia, a cirurgia da ritidoplastia, isso é o lifting facial, o rejuvenescimento facial como um todo. Muito mais do que simplesmente tirar uma pele que está sobrando, nós vamos tratar as estruturas internas, fazendo justamente isso, o reposicionamento, reorganizando as estruturas que estão abaixo da pele, posteriormente acomodando a pele em cima do que foi tratado por dentro do nosso rosto, e aí vamos ter os resultados definitivos da cirurgia. Então, o procedimento, quando ele é realizado em associação ao lifting facial, por exemplo, pode ser realizado tanto com uma incisão intraoral ou então pelo acesso da própria ritidoplastia, do próprio lifting facial. Isso vai depender das características do paciente, dos objetivos da cirurgia e da preferência do cirurgião. Leonardo Weisheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weisheimer, cirurgião plástico. A Clínica Corpore Sano oferece um atendimento completo individualizado com uma equipe de profissionais altamente especializadas que trazem para Caxias os melhores tratamentos em saúde, emagrecimento e beleza. Clínica Corpore Sano, confiança e bem-estar. Estimulante, divertido, dinâmico, orientação profissional e busca de resultados. Borer Esportes, 10 anos. Estar bem muda tudo. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 3021 0530. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil, com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados.